Aqui está a guiada prece, oração de uma mãe-avó pelo futuro dos filhos e netos, caminhos iluminados. Amado Mestre Jesus, fonte inesgotável de luz e de esperança, elevamos nossos pensamentos em humilde súplica, entregando ao Teu coração compassivo os destinos espirituais dos nossos filhos e netos. Somos mães e avós, espíritos que na tarefa da maternidade e da avóternidade recebemos de Deus a sublime missão de cuidar, orientar e amar esses seres que hoje estão sob nossa responsabilidade e afeto. Sabemos, Senhor, que os caminhos da vida terrena são repletos de desafios, provações e escolhas. Nossos filhos e netos, ainda em processo de amadurecimento espiritual, enfrentam diariamente influências diversas, algumas edificantes, outras que, infelizmente, os desviam da trilha do bem e da luz. Por isso, neste instante de profunda conexão com os amigos espirituais, rogamos que bênçãos de proteção e discernimento os envolvam. Que a tua luz, Mestre amado, possa envolver o coração e a mente de cada um deles. Que os espíritos de luz, sob a coordenação dos amigos espirituais, responsáveis por cada família, possam inspirar bons pensamentos, incentivar escolhas justas e orientar para atitudes que promovam o bem, a caridade, o respeito e a responsabilidade moral. Pedimos por suas jornadas escolares, profissionais e afetivas, que em cada uma dessas áreas da vida eles sejam amparados, recebam intuições claras, sejam guiados por ideias elevadas e, acima de tudo, saibam distinguir o que é verdadeiro e edificante daquilo que apenas ilude e atrasa o progresso espiritual. Confiamos, Senhor Jesus, na presença dos bons espíritos junto de nossos filhos e netos, para afastá-los das más companhias, dos pensamentos inferiores e das armadilhas da imprudência. Que os laços de amizade e convivência que eles estabeleçam nesta encarnação sejam sempre permeados pela fraternidade, pelo respeito mútuo e pela busca pelo crescimento espiritual. Mestre querido, sabemos que o livre-arbítrio é um direito sagrado concedido a cada espírito. Por isso, nossa prece é para que eles façam bom uso dessa liberdade, sabendo escolher os caminhos mais iluminados, aqueles que os conduzam à paz de consciência e ao progresso moral. Que diante das tentações do mundo material sejam fortalecidos interiormente para optar pelo que edifica, pelo que é digno e honesto. Amigos espirituais que nos assistem, rogamos o vosso auxílio em cada passo que nossos filhos e netos derem. Que as escolhas acadêmicas, profissionais e até mesmo as pequenas decisões cotidianas sejam inspiradas pela vossa presença sutil, mas constante. Que eles tenham a serenidade de ouvir a voz da própria consciência e a sabedoria de perceber os sinais que a espiritualidade superior coloca em seus caminhos. Que as portas que precisarem ser abertas se abram conforme os desígnios maiores e que aquelas que não estejam em sintonia com o bem sejam, com amor, suavemente fechadas, evitando assim quedas e sofrimentos desnecessários. Que eles sintam, no mais íntimo de seus corações, a presença amorosa de Deus e do nosso irmão maior, Jesus
conduzindo-os sempre para o aprendizado que constrói e para a experiência que eleva. Senhor Jesus, com o coração de mãe e de avó, eu te peço que cada passo de nossos filhos e netos seja iluminado por tua luz, que nos momentos de dúvida recebam o amparo da espiritualidade amiga, que nos momentos de tristeza sintam o consolo do teu amor infinito e que nas horas de alegria saibam reconhecer a tua presença, cultivando a gratidão por todas as bênçãos recebidas, que eles possam construir um futuro de paz e de realizações nobres, sempre pautados pelos valores do Evangelho, pela prática da caridade, pelo respeito ao próximo e pela fé que consola e orienta. Que aprendam a ver no próximo um irmão de caminhada e que não se deixem levar pelas ilusões do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Pedimos ainda, Mestre, que eles sejam fortalecidos para superar as dificuldades que a vida lhes apresentar, que não se entreguem ao desânimo ou à revolta, mas que encontrem nas lições do Evangelho segundo o Espiritismo a inspiração para reagir com fé e perseverança, compreendendo que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e de depuração espiritual. Senhor, confiamos no teu amparo e na assistência dos bons espíritos, certos de que nenhuma súplica sincera deixa de ser ouvida por ti e por aqueles que trabalham pela luz e pela paz entre os homens. Senhor Jesus, continuando com o coração entregue a ti, elevamos ainda mais nossos pensamentos, buscando a presença amorosa dos espíritos benfeitores que velam por nossa família, que cada filho e cada neto, mesmo que ainda não percebam de forma consciente, sejam envolvidos pela proteção invisível que a espiritualidade superior lhes oferece com tanto amor e dedicação. Rogamos por aqueles momentos em que nossos filhos e netos, na inocência da juventude ou na impulsividade de suas decisões, se afastam das orientações que humildemente tentamos lhes transmitir. Pedimos, Mestre, que nesses instantes o amparo espiritual seja ainda mais intenso, que os espíritos de luz se aproximem e suavemente os inspirem a refletir antes de agir, a ponderar antes de decidir, a sentir antes de magoar, que o coração de cada um deles seja tocado pela vibração da prece que agora fazemos, recebendo intuições claras, despertando para a responsabilidade que carregam como espíritos imortais em processo de evolução. Que eles compreendam que cada atitude gera consequências e que as escolhas feitas na juventude e na fase adulta serão sementes para o futuro que colherão. Mestre Jesus, que as amizades que surgirem na vida de nossos filhos e netos sejam instrumentos de aprendizado e de crescimento. Afasta com tua misericórdia as influências que possam desviá-los da luz. Que cada nova amizade seja cercada por sentimentos de respeito, de verdade, de fraternidade e de estímulo ao bem. Que eles sejam conduzidos a ambientes onde possam desenvolver seus talentos de forma saudável, longe de perigos, vícios ou ilusões materiais. Rogamos pelos estudos de cada um deles, pelas suas escolas, universidades e locais de aprendizado. Que tenham ânimo para buscar o conhecimento que liberta, que fortalece
e que prepara para a vida em sociedade. Que a disciplina, a responsabilidade e a perseverança sejam virtudes presentes em suas rotinas diárias para que possam conquistar seus objetivos e realizar-se como cidadãos de bem. Pedimos também, Senhor, pelas escolhas profissionais que eles terão ao longo da jornada, que sejam inspirados a buscar profissões que dignifiquem suas existências, que promovam o bem coletivo e que estejam em harmonia com os talentos e as habilidades que trouxeram como bagagem espiritual. Que não sejam seduzidos por caminhos fáceis, mas que trilhem com honestidade e esforço o percurso que os levará ao progresso moral e material. Mestre de infinito amor, sabemos que cada um de nós está em constante processo de aprendizado e que os erros fazem parte da trajetória de evolução. Por isso, pedimos que, quando nossos filhos e netos errarem, tenham a humildade de reconhecer suas falhas, a coragem de recomeçar e a sabedoria de aprender com cada lição recebida da vida. Que eles cultivem desde cedo o hábito da prece, da reflexão e da leitura edificante. Que encontrem consolo e orientação nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e que possam, assim, fortalecer-se moralmente para enfrentar as tempestades existenciais que surgirem. Que aprendam a confiar na justiça divina e a compreender que nenhum sofrimento é em vão e que tudo tem uma razão de ser dentro da perfeita lei de causa e efeito. Senhor, com a ternura que só o coração de uma mãe e de uma avó pode sentir, pedimos que nossos filhos e netos sejam abraçados espiritualmente nas noites solitárias, nos dias de provação, nos momentos em que se sentirem desamparados ou incompreendidos. Que nessas horas eles sintam a Tua presença de forma íntima e consoladora, renovando-lhes a esperança e a fé no futuro. Que o sono deles seja reparador, livre de pesadelos e aflições, e que durante o repouso físico possam ser amparados e orientados pelos amigos espirituais em visitas edificantes ao plano espiritual. Que despertem revigorados, com pensamentos de esperança e coragem para seguir adiante, enfrentando os desafios com serenidade e confiança. Pedimos ainda que o lar de cada um deles seja um ambiente de paz, de harmonia e de proteção espiritual. Que sejam afastadas as influências inferiores, que a presença de bons espíritos seja constante e que a luz da fraternidade e do amor seja sentida em cada cômodo, em cada conversa, em cada decisão tomada. Que nossos filhos e netos aprendam o valor da caridade, que saibam estender as mãos aos que sofrem, que cultivem o respeito ao próximo e que entendam que a verdadeira felicidade reside no bem que se faz, nas palavras que edificam e nas ações que promovem a justiça e a solidariedade. Mestre Jesus, em Tua infinita bondade, fortalece o espírito de cada um deles para que, diante das provas da vida, não esmoreçam, não percam a esperança e saibam sempre levantar-se após cada queda, guiados pelo Teu exemplo de amor, resignação e fé. Senhor Jesus, fonte de consolo e esperança para todos os que buscam abrigo em Teu amor,
Neste instante de prece sincera, renovamos nosso pedido pelos caminhos espirituais de nossos filhos e netos. Que o teu olhar misericordioso se estenda sobre cada um deles, envolvendo-os com a paz que acalma, com a luz que orienta e com a força que sustenta. Que eles desenvolvam a capacidade de reconhecer os sinais da espiritualidade amiga ao longo da caminhada. Que saibam perceber os conselhos que chegam em forma de intuições, de palavras amigas, de acontecimentos que, mesmo desafiadores, têm o propósito de os orientar para escolhas mais acertadas. Amado Mestre, pedimos pelos sentimentos que florescem nos corações de nossos filhos e netos, que aprendam a amar de maneira verdadeira, respeitosa e responsável. Que suas relações afetivas sejam baseadas na confiança, na compreensão e na valorização do outro como espírito imortal em processo de crescimento. Que o egoísmo, o orgulho e a vaidade não encontrem morada em seus corações. Que o sentimento de solidariedade se fortaleça a cada dia e que eles compreendam a grandeza da vida espiritual, buscando sempre o bem e a justiça. Que aprendam a importância do perdão, da reconciliação e da paciência, virtudes indispensáveis para a convivência fraterna e harmoniosa. Senhor, nosso desejo de proteção se estende aos momentos em que nossos filhos e netos estiverem fora de nossos olhos atentos. Que em cada deslocamento, em cada viagem, em cada saída, eles estejam acompanhados pelos seus anjos guardiões, recebendo o amparo necessário para que regressem sempre em segurança ao lar. Que as decisões profissionais que tomarem sejam inspiradas pelo discernimento e pela ética. Que sejam trabalhadores honestos, dedicados e conscientes de suas responsabilidades perante a sociedade e a própria consciência espiritual. Que entendam que o trabalho é uma bênção, um campo de aprendizado e de crescimento moral. Pedimos também pelas influências espirituais que os cercam, para que sejam afastados os espíritos menos esclarecidos, que porventura tentem envolvê-los em pensamentos de desânimo, revolta ou inconsequência. Que a presença dos espíritos elevados, mensageiros do bem e da luz, seja constante, inspirando pensamentos elevados e atitudes dignas. Mestre Jesus, rogamos especialmente pelas escolhas que farão em momentos decisivos da vida, que sejam capazes de discernir entre o que é passageiro e ilusório e o que é eterno e verdadeiro, que saibam renunciar a caminhos fáceis que conduzem ao sofrimento, optando sempre pelas trilhas que levam à evolução espiritual. Que nossos filhos e netos tenham saúde física, emocional e espiritual. Que suas forças sejam renovadas diariamente para enfrentar as lutas da vida com ânimo e fé. Que em suas mentes não haja espaço para o medo paralisante, mas apenas a confiança em Deus e a certeza de que não estão sozinhos em nenhuma situação. Rogamos também pelos momentos de provação. Sabemos, Senhor, que as dificuldades são instrumentos de lapidação do espírito, mas como mães e avós, pedimos que eles tenham forças para suportar as dores e que recebam o conforto necessário
nos dias de angústia, que em cada lágrima derramada possam sentir o teu amparo invisível que enxuga e consola. Que cada obstáculo que surgirem em suas vidas seja uma lição valiosa que lhes ensine a paciência, a resiliência e a esperança. Que nunca percam a fé na providência divina, reconhecendo que todas as experiências, mesmo as mais difíceis, são oportunidades de crescimento espiritual. Senhor Jesus, pedimos que eles tenham contato com boas leituras, que despertem o interesse pelos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que encontrem nos textos de Allan Kardec, nas mensagens de Chico Xavier e nas obras da codificação espírita o direcionamento seguro para suas vidas. Que os momentos de estudo e reflexão sobre as leis divinas toquem profundamente os seus corações, despertando-lhes a consciência para os compromissos assumidos antes do renascimento na Terra. Que compreendam que a existência atual é uma chance bendita de aprendizado e que a vida continua além da matéria. Que sejam, Mestre, instrumentos de paz onde quer que estejam. Que suas palavras consolem, que seus gestos edifiquem, que sua presença seja um ponto de luz para aqueles que caminham ao lado deles, que a generosidade seja uma marca em suas atitudes e que a fé seja a âncora que os sustenta nas tempestades da vida. Amigos espirituais, mentores que acompanham nossas famílias, pedimos que intensifiquem a proteção sobre nossos filhos e netos, que eles sejam fortalecidos contra as tentações, que sejam blindados contra as energias negativas e que estejam sempre cercados de vibrações de amor, equilíbrio e serenidade. Senhor, com a emoção que só um coração de mãe e de avó conhece, renovamos nossa confiança em Ti e na espiritualidade maior, certos de que o futuro de nossos filhos e netos será iluminado pela Tua presença constante. Senhor Jesus, fonte inesgotável de amor e misericórdia, seguimos com a alma entregue em oração, sentindo a Tua presença acolhedora e o amparo dos amigos espirituais que nos acompanham neste instante de prece. Que a Tua luz continue a envolver cada um dos nossos filhos e netos, fortalecendo-lhes o espírito para os desafios que a vida terrena reserva. Rogamos, Mestre amado, pelos momentos em que o desânimo tentar fazer morada no coração deles, que nessas horas eles sejam inspirados a buscar o consolo na prece, no silêncio interior, nas leituras edificantes e na prática do bem. Que o desespero nunca encontre espaço em suas almas e que a esperança floresça sempre, renovando o ânimo e a coragem. Que o entendimento sobre a imortalidade do espírito os acompanhe desde cedo, permitindo que compreendam o real sentido da vida e a importância de cada ato, de cada palavra, de cada escolha. Que eles saibam que a existência terrena é breve passagem e que os verdadeiros tesouros são aqueles que acumulamos no campo do espírito: a bondade, a caridade, a compreensão e a fé. Pedimos, Senhor, que eles desenvolvam uma fé inabalável que os sustente nas horas de provação. Que não se deixem influenciar pelas ilusões do mundo material, mas que aprendam a valorizar aquilo que tem verdadeiro significado espiritual. Que entendam que a felicidade não se encontra nas conquistas passageiras, mas sim na paz de consciência e na certeza do dever cumprido. Amigo Jesus,
que os laços familiares sejam para eles motivo de segurança e afeto, que sintam o nosso amor como um porto seguro, um abrigo espiritual onde sempre poderão encontrar acolhimento e compreensão. Que mesmo nas discordâncias naturais da convivência, prevaleça entre nós o respeito mútuo, a paciência e o esforço sincero de compreender as limitações e necessidades de cada um. Rogamos também pelas influências que chegam através das tecnologias, dos meios de comunicação e das redes sociais. Que nossos filhos e netos tenham o discernimento necessário para filtrar o que consomem, para evitar conteúdos que alimentem o medo, a violência, a intolerância ou qualquer tipo de pensamento negativo. Que, ao contrário, sejam guiados a buscar mensagens de esperança, de fé, de fraternidade e de amor ao próximo. Que tenham o hábito de reservar momentos para o silêncio interior, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para o diálogo com Deus e com os amigos espirituais. Que desenvolvam uma relação íntima com o mundo invisível do bem, aprendendo a ouvir os conselhos da consciência e a sentir a presença dos mentores espirituais que os acompanham. Mestre Jesus, colocamos também em Tuas mãos os desafios emocionais que nossos filhos e netos possam atravessar. Que nas lutas interiores, nas crises de identidade, nas angústias próprias da juventude ou da fase adulta, eles sejam fortalecidos e iluminados. Que tenham sempre ao seu redor pessoas de boa vontade, capazes de estender a mão amiga, oferecendo palavras de apoio e orientação. Pedimos que eles saibam buscar ajuda quando necessário, sem orgulho ou vergonha, compreendendo que o auxílio, seja espiritual ou terreno, é sempre um presente da providência divina. Que tenham coragem para enfrentar as próprias sombras e humildade para reconhecer quando necessitarem de apoio para superar as dificuldades. Que o exercício da caridade esteja presente em suas vidas, não apenas na doação material, mas também no sorriso, na escuta atenta, na palavra que consola e na disposição de ajudar ao próximo sem esperar recompensas. Que desenvolvam o olhar compassivo, reconhecendo a dor alheia e buscando sempre que possível ser instrumentos de alívio e esperança. Senhor Jesus, que eles tenham a capacidade de aprender com os próprios erros, compreendendo que cada queda pode ser um novo começo, uma oportunidade de recomeçar com mais sabedoria e com o espírito mais fortalecido. Que a culpa nunca se transforme em desespero, mas sim em arrependimento saudável e desejo sincero de fazer melhor. Pedimos, Mestre, que o futuro de nossos filhos e netos seja construído sobre bases sólidas, com fé, responsabilidade e amor. Que sejam exemplos de ética, de honestidade e de respeito ao próximo. Que saibam valorizar o tempo, reconhecendo a importância de cada instante como oportunidade bendita de evolução. Que mesmo diante das maiores dificuldades, eles nunca percam a capacidade de sonhar, de acreditar no bem, de lutar por dias melhores. Que tenham sempre forças para se reerguer, para persistir, para continuar caminhando com fé e esperança. Senhor, com o coração cheio de amor e confiança,
entregamos mais uma vez ao Teu cuidado cada passo, cada decisão, cada pensamento de nossos filhos e netos. Que eles sintam a cada dia a presença amiga da espiritualidade superior, sustentando-os nas lutas e alegrando-os nas conquistas. Senhor Jesus, com o espírito ainda mais sensibilizado, seguimos em prece, rogando que a Tua luz continue iluminando o futuro de nossos filhos e netos. Que, ao longo de suas existências, eles sejam capazes de construir uma trajetória de paz, de amor e de serviço ao bem. Pedimos, Mestre, que desenvolvam a consciência da responsabilidade espiritual que cada um carrega consigo, que entendam que são espíritos eternos, criados para a perfeição, e que cada encarnação é uma escola abençoada, onde aprendemos, corrigimos e nos aprimoramos moralmente. Que os bons espíritos estejam sempre ao lado deles, inspirando decisões sábias, afastando perigos invisíveis, fortalecendo a fé nas horas difíceis e iluminando os caminhos que devem seguir. Que jamais falte o amparo espiritual, mesmo nas situações em que, por livre-arbítrio, eles venham a escolher rotas mais desafiadoras. Que mesmo nesses momentos, a mão amiga dos amigos espirituais esteja estendida, aguardando o instante em que eles desejarão retornar ao caminho da luz. Mestre de infinita compaixão, rogamos também para que nossos filhos e netos desenvolvam um senso de gratidão, reconhecendo cada bênção recebida, cada livramento, cada oportunidade de crescimento que a vida lhes oferecer. Que aprendam a agradecer pelas pequenas e grandes coisas, pela saúde, pelo alimento, pela família, pelos amigos e pelas chances constantes de recomeçar. Que saibam valorizar os momentos de alegria e também entender os períodos de dor como processos necessários para a elevação espiritual. Que cultivem a paciência, a tolerância e a resignação diante das dificuldades e que nunca se deixem dominar pela revolta ou pela descrença. Pedimos ainda, Senhor, que o exemplo de Jesus seja o guia constante em suas atitudes, que procurem viver de maneira justa, caridosa e amorosa, levando consigo os ensinamentos do Evangelho, não apenas em palavras, mas em gestos e ações diárias. Que através do próprio comportamento possam influenciar positivamente aqueles que os cercam, sendo verdadeiros instrumentos de transformação e de paz. Que eles sejam disseminadores da esperança, do bem e da compreensão, sabendo respeitar as diferenças e buscando sempre a conciliação e a harmonia em todos os ambientes onde estiverem presentes. Que a humildade seja uma virtude constantemente cultivada, permitindo que aprendam com cada experiência e com cada pessoa que cruzar seus caminhos. Rogamos, Mestre, que nossos filhos e netos tenham a oportunidade de construir lares de paz, famílias equilibradas, relações afetivas pautadas pelo amor e pela responsabilidade. Que sejam companheiros dedicados, pais e mães amorosos, amigos leais e cidadãos conscientes de seu papel no mundo. Que ao longo da vida saibam buscar o trabalho no bem, a caridade desinteressada, o estudo edificante e a reforma íntima,
compreendendo que cada esforço para melhorar a si mesmos reflete diretamente em suas conquistas espirituais. Senhor, com todo o amor que um coração de mãe e de avó pode conter, encerramos esta prece com a certeza de que cada palavra foi ouvida, que cada pensamento de proteção foi registrado pelos amigos espirituais e que, a partir deste instante, uma corrente de luz e de esperança envolve cada um dos nossos filhos e netos. Que a tua misericórdia infinita os alcance em todos os momentos, protegendo, guiando e iluminando. Que nossos lares estejam sempre abertos para a prática do Evangelho no lar, fortalecendo os vínculos espirituais e servindo de porto seguro para os que amamos. Confiantes na tua bondade, Mestre Jesus, e na assistência constante dos bons espíritos, encerramos esta súplica com a alma em paz e o coração agradecido. Assim seja.